Tá. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Conservador Patriota. Estamos aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje são os crimes de Lula que a mídia não quer mostrar. Eu já falei em outros vídeos sobre a mídia. A mídia hoje, os canais como a Globo, a CNN, a Band, se tornaram partidos políticos ou puxadinhos do PT. E os jornalistas dali, verdadeiros ativistas, militantes radicais. Essa é a realidade. Então, eles não têm interesse em que o candidato deles, que cometeu crimes, apareça. Na realidade, o Lula ele só é lembrado pelos crimes que ele cometeu na Lava Jato. Ou seja, os crimes que ele foi condenado, que é o caso do sítio de Atibaia, né, e o do triplex do Guarujá, que ele foi condenado em 3 instâncias, e que o STF, que não o absolveu, mudou a competência para que ele fosse julgado novamente, né? Uma chicana jurídica produzida pelo Fachin. Então, o Lula é lembrado só nisso pelos outros candidatos, mas pela mídia, ninguém fala dele. Agora, eu vou falar aqui em 3 crimes graves que o Lula ladrão cometeu durante a gestão dele e a gestão da Dilma, que são até anteriores à época que ele foi presidente, e que são crimes de lesa pátria, crimes contra o povo brasileiro e crimes contra a humanidade. São 3 crimes que ninguém fala deles, mas que tem que ser falado, para mostrar a verdadeira periculosidade desse indivíduo. Ele não é só um ladrão, ele é um criminoso da mais alta estirpe. É um criminoso que devia estar numa prisão, não só federal, mas uma prisão internacional, porque o que ele cometeu foram delitos gravíssimos. Então vamos a eles. O primeiro, Lula fundou, junto com Fidel Castro, o Foro de São Paulo no início dos anos 90. O Foro de São Paulo é a maior organização política criminosa já estabelecida na história. É uma conspiração, na realidade, que se tornou uma organização política criminosa. O Foro de São Paulo inclui todos os partidos de esquerda da América Latina e as organizações narcoterroristas como as Farc e o MIR, e, por tabela, o PCC e o Comando Vermelho. O objetivo do Foro de São Paulo foi fazer da América Latina um continente comunista, que viria a se tornar a URSAL, União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Teve amplo apoio da máfia da nova ordem mundial, pois integra ela através do Council Foreign Relations, o CFR, né? Então ela integra a máfia da nova ordem mundial. Para que o Foro de São Paulo fosse adiante, Lula drenou dinheiro público para fazer obras em ditaduras assassinas e comunistas, assim como auxiliou para que fossem eleitos Chávez e Maduro na Venezuela, o casal Kirchner na Argentina, Fernando Lugo no Paraguai, Alan Garcia no Peru, Evo Morales na Bolívia, Rafael Correa no Equador, além de subsidiar Nicarágua e Cuba. Então, esse é o primeiro crime gravíssimo, primeiro crime não só de lesa pátria, como contra a humanidade, porque ele financiou ditaduras assassinas que matam por ano milhares de pessoas, pela fome, pela miséria, pela tortura e pela morte, pelos assassinatos. Então, o Lula tem as mãos sujas de sangue dessas vítimas, dessas ditaduras, porque ele drenou dinheiro do povo brasileiro para financiar essas ditaduras e as candidaturas desses ditadores que hoje estão aí. Então, o dinheiro que foi do povo brasileiro foi para isso. Como também a falta de hospitais públicos, a miséria que teve aqui no Brasil, que poderia, porque esse dinheiro podia ter sido aproveitado no Brasil, e não foi, por causa de um projeto de poder deles, do PT e dos comunistas, do Foro de São Paulo.
Esse para mim foi um dos crimes mais graves já cometidos em toda a história da humanidade. E ele foi protagonista nisso. Mas ninguém fala do Foro de São Paulo, porque a mídia sempre escondeu o Foro de São Paulo. Há décadas que a mídia não fala do Foro de São Paulo. O único que falava do Foro de São Paulo durante esse tempo todo, e por isso foi muito perseguido, foi o professor Olavo de Carvalho, porque a mídia nunca teve interesse em denunciar o Foro de São Paulo, porque a própria mídia é cúmplice desse Foro de São Paulo. O segundo crime que o Lula cometeu foi que ele ter recebido dinheiro oriundo do tráfico internacional de drogas. Foi o depoimento do Hugo Carvalhal, né? Carvalhal, preso na Espanha e que foi ministro de Nicolás Maduro. A mídia nunca falou sobre isso, sobre essa prisão. Se falou, foi muito en passant, porque não interessa, porque o depoimento dele está lá, registrado. Então, Lula recebeu dinheiro do tráfico internacional, né, dessas organizações narcoterroristas, que já é um crime de lesa pátria e um crime que deveria ser investigado. Ele devia, só por esse crime, já pegar uma condenação para o resto da vida. Mas ninguém fala nele, infelizmente. O terceiro crime que ele cometeu não é um crime em relação no nível internacional, mas tem a ver com um crime de lesa pátria contra o povo brasileiro. Os 14 anos de PT destruíram a educação brasileira, que já vinha sendo sabotada pela esquerda desde antes da redemocratização. O Brasil passou a estar no último lugar do ranking da educação no mundo. Os governos do PT foram responsáveis por produzir uma geração de analfabetos funcionais com diploma universitário devido à educação Paulo Freire. O Paulo Freire era um advogado que se dizia educador, mas que, na verdade, introduziu a militância esquerdista na sala de aula. Para ele, o aluno deveria ser um revolucionário e não perder tempo com uma educação formal. Hoje, mais de 70% dessa geração não sabe ler, escrever e interpretar textos corretamente, além de fazer operações básicas de matemática. Isso deve ser falado ou perguntado ao senhor Lula, porque esse talvez seja o projeto mais criminoso e diabólico já feito para destruir uma nação. Verdade. Todos esses ministros da educação do governo Lula e Dilma tinham que estar presos. Eles produziram uma geração de pessoas que hoje não sabem operações básicas de matemática, não sabem interpretar um texto, interpretam segundo o que eles acham. E nós estamos vendo isso, essa mídia ativista, esse jornalista. Teve uma jornalista da CNN que não sabe geografia, não sabe que o Chile e o Equador pertencem à América do Sul, que não sabe nem o que está escrito na nossa bandeira. Isso é o fruto da educação Paulo Freire, a educação que o PT deu. E que pretende, se eles voltarem ao poder, fazer pior. Investir mesmo na ideologia de gênero, destruir praticamente a juventude, porque eles servem aos interesses da máfia da nova ordem mundial. Eles servem aos interesses dos metacapitalistas e banqueiros que querem o povo brasileiro escravo deles. Eles querem tomar conta do Brasil. E não só eles, a China também tem esse interesse de transformar o Brasil numa colônia. E para isso eles vão fazer de tudo para destruir as próximas gerações. Portanto, eu termino aqui o vídeo dizendo o seguinte: o Lula ele tem que ser responsabilizado por esses crimes. Tem que ter algum organismo que protocole uma petição no Tribunal Internacional para que ele e seus comparsas sejam responsabilizados pelo Foro de São Paulo, pelo recebimento do narcotráfico e pela destruição da educação brasileira. Porque esses 3 crimes são gravíssimos. E em qualquer país do mundo já seria passível até de pena de morte. Portanto, encerro aqui o vídeo,
Peço que compartilhem, se inscrevam no canal, curtam e vamos em frente. Muito obrigado.